Bom dia a todos. Quero agradecer primeiramente à casa, a essa oportunidade que me é dada, principalmente para aprender e estudar. É uma responsabilidade grande, porque nós não estamos sós aqui, né? Vários irmãos desencarnados também, apesar de estarem em outra esfera, estão aqui conosco, né? Aprendendo e pegando sentido muitas vezes no que era para ser aprendido aqui. Estamos tendo oportunidade de aprender aqui, eles não tiveram, não estavam no momento e estão frequentando a casa espírita também, né? E o tema proposto hoje é um convite a uma viagem com os pés no chão, né? Entrar num universo infinito de Deus, né? E nos posicionarmos mediante a esse todo, né? O capítulo 3 do Evangelho, ele fala: há muitas moradas na casa do meu Pai. Nos dois sentidos, do infinito que Deus nos proporciona e nas nossas moradas individuais, né? Nas nossas moradas, no nosso universo, o que nós estamos fazendo nessa passagem, como é que nós estamos enxergando os nossos problemas diante do todo, né? E o posicionamento nosso da Terra, né? Onde que está a Terra nessa infinidade desse universo maravilhoso que a gente sabe pouco ou quase nada, né? Quando eu falo da nossa pequenez, não é na intenção de trazer uma palavra de desprezo. Você é pequeno, nós somos pequenos, nós não valemos nada. Nós temos muita importância para Deus. Deus nos traz um infinito de possibilidades para suprir as nossas necessidades aqui no nosso estágio hoje na Terra. Nós estamos na Via Láctea. Nós estamos numa pontinha da Via Láctea, num cantinho lá, como se fosse um bairro de periferia de uma grande cidade. E tudo bem, não é desprezo isso, é a nossa condição espiritual hoje. É o melhor que nós podemos dar hoje de nós mesmos, né? Então é baseado nisso que a gente vai começar a nossa explanação. Logo em seguida vai ter um pequeno vídeo fazendo um comparativo da nossa Terra com as estrelas, com as maiores estrelas e sóis da nossa galáxia. Somente da Via Láctea. Vamos lá. Vamos ligar o motor da nave.
só para nos posicionarmos. A gente é pequenininho mesmo e está tudo certo. Vamos lá. Os seres humanos, o que é denominado ser humano? Né? É todo ser dotado de razão, capacidade de raciocinar, de entender e de tomar decisões. Né? Somente uma pequena parcela dos seres humanos, denominados seres humanos, se encontra na Terra. Nós somos em 8 bilhões aproximadamente de seres encarnados. 8 bilhões. Será que dá para imaginar que tudo isso, só esse pedacinho que a gente viu aqui, na nossa galáxia, estamos sozinhos? Não tem sentido, né? Ser humano, existem muitas moradas e muitas habitações de seres humanos fora daqui da Terra. Sem contar da quantidade de seres vivos que temos aqui na nossa Terra. Se a gente reduzir, pegar o microscópio e olhar aqui dentro, nós já vamos encontrar uma infinidade de vidas aqui, formas de vida. Não quer dizer que são racionais, mas são formas de vida. Se formos no jardim, quintuplica, né? Se formos numa floresta amazônica, talvez tenha seres lá que a gente não faça nem ideia. Formas de vida. Tudo isso conduzido por quê? Por Deus. Então, eu estou tocando nesse assunto para dar uma escala que nós não somos a única bolachinha e a última bolachinha do pacote. Né? Nós somos mais uma pontinha dentro desse ecossistema infinito de vida, de possibilidades. Não é? Muitas são as formas de vida no nosso planeta. Se você olhar no mar, no oceano, você já vê que é um planeta à parte. Não é? E se você for olhar para o universo, então, isso vai embora. Né? Nosso DNA, comparado com os chimpanzés, é somente a diferença de 2%. O que a gente conversa com o chimpanzé? A gente não tem como traçar um diálogo com o chimpanzé. Ele convive conosco. Certo? Agora, vamos imaginar um ser humano 2% a mais do que nós. A mesma pergunta eu faria para ele. O que ele viria perguntar? O que ele viria falar conosco? Olha, a guerrinha da Ucrânia, poxa vida, você viu? Bateu o carro lá. Você viu ali, pegou fogo, né? Ele vai vir ajudar. Ele vai ter 2%, olha o salto que deu de um chimpanzé que convive conosco para a gente. Então imagina isso, 2% maior. Nós estamos falando em que dimensão? Dá para imaginar a tecnologia que talvez eles saibam? Não é? Então, a tese do OVNI, que ele vem explorar a Terra para saber, ele já sabe. Ele já sabe o que vai encontrar aqui. Né? Ele vai vir aqui para ajudar. Né? Então, é muito rico saber disso. Somos pequenos, mas temos gente aí ajudando, querendo ajudar e evoluir, ajudar a gente na evolução aos montes. Né? Continuando. Entrando no Evangelho, exatamente o que está escrito na primeira página do Evangelho. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há várias moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. O que eu peguei de tudo isso foi uma grande injeção de ânimo. Né? Primeiramente, aprenda, entenda qual que é o seu papel, tenha fé, persevere. Dentro do nosso universo,
dentro da nossa morada, como nós estamos lidando com os problemas nossos. Quando você tem uma perspectiva maior, você vai olhando um problema, né? Você vai olhando uma situação. A hora que você vai abrindo, o que acontece? O problema fica, ou a situação fica pequena. Esse convite que Jesus nos faz. Vamos crer nele e começarmos a trabalhar a nossa morada primeiro. Né? Porque o determinismo divino é um só, que sejamos felizes. E para isso ele vai oferecer a cada momento da nossa evolução uma morada, um terreno. É exatamente isso. Jesus nos faz um convite à fé, à esperança e à certeza que o caminho da evolução espiritual é contínuo e que Jesus prepara um futuro de progresso para todos os que seguem, mesmo após a vida física. É redundante dizer isso dentro de uma casa espírita. Né? É lá que realmente a gente vai. Aqui nós estamos passando por uma prova, não é? Se Deus quiser e Ele quer que a gente passe de ano, e olha, a partir de agora, essa sala de aula você não vai precisar mais. Né? Vamos passar por um outro colégio, talvez no mesmo nível, mas ali você vai aprender alguma coisinha a mais. Vamos para lá. Aí você passa e cumpre. Como que a gente enxerga tudo isso? Não é? Qual que é a verdadeira função nossa aqui nesse espaço? É só sofrer? É só correr para pagar boleto? É só para brigar no trabalho? É ver notícia ruim? Não! Nós temos um universo ainda pela frente. E se a gente não passar de ano, a gente vai ficar mais um pouquinho. Se a gente começar a entender que estamos numa escola, é o contrário. Né? Aqui não é a vida principal é lá. Nós estamos no colégio. E tanto que se fala isso na doutrina, em palestras, em livros, Haroldo Dutra, Divaldo. O que a gente está absorvendo disso? Né? O que a gente está colocando em prática? Não. E não é sem relapso, não é não. Isso aqui é... Eu vou deixar para o ano que vem, na prova do ano que vem eu passo. Não é bem assim. Né? Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o nosso universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos encarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. É isso que eu estava dizendo. Cada um de nós vai estar aonde nós necessitarmos estar. E hoje é o que temos agora. Terra. Né? Fazemos parte desse todo e temos que contribuir para esse todo evoluir também. O problema não é o vizinho, somos nós. Enquanto tiver, o Haroldo Dutra diz que fala, enquanto tiver um ser humano fazendo mau uso de um banheiro público, a Terra não vai. A Terra não vai passar para a regeneração. É o coletivo. Nós estamos falando do todo, de um planeta. E nós fazemos parte dele. Né? Diferentes estados da alma podem ser considerados moradias espirituais, embora não localizadas ou circunscritas. São aqueles mapas mentais, são as nossas casas mentais que estamos entre o sofrimento e a felicidade plena. Você tem um infinito de mundos que você pode habitar por conta da sua mentalidade, aquilo que você segue, aquilo que você vibra. O teor da sua vibração vai determinar a casa que você vai estar. E a casa aqui, ó, se relacionando com as mesmas pessoas com que você vibra, que você fala, com que você pensa, você está dentro de uma morada espiritual. Isso não tem limite, é infinito. Né? O umbral é ali, é 5 quilômetros. Não, o umbral pode ser em qualquer lugar. O umbral pode ser aqui, inclusive, né? Você viveu uma vida de sofrimento, de peso, né? De tristeza. Por quê? Não compreender. A partir do momento que você começa a compreender tudo isso, você começa a ter mais leveza para raciocinar. Né? Migração planetária. Aquilo que a gente já falou no início. Não necessariamente um espírito cumpre toda a sua necessidade
num planeta só. Os espíritos encarnados em um determinado mundo não estão ligados a ele indefinidamente. Isso é ilusão. Eu vou para a Terra, depois eu não, vou cumprir toda a minha jornada aqui, não quero mais voltar. Engano. A gente pode voltar aqui, como pode voltar para outros lugares mais ou menos iguais. Né? Evolução não dá salto. Eu quero acabar tudo isso aqui porque eu quero ir para o nosso lar. Todo mundo gostaria de ir para lá. Né? Todo mundo. Mas não dá saltos. E a incompatibilidade energética não vai deixar. Não é Deus. É a nossa vibração. Certo? Os mundos são estações em que os espíritos encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Simples assim. Né? Você não vai para a 8ª série se você não souber fazer. Até chegar lá, a matéria para a 8ª série. É simples, o exemplinho mais básico. Você não vai fazer uma faculdade com 15 anos. Você não vai entender, o professor vai falar, você vai voando. Mesma coisa somos nós. Carregados ainda de instintos básicos. Como é que a gente pode querer alçar voo lá para cima? A gente quer, porque a gente gosta de uma folguinha, atividade, né? Tudo certo. A gente vai aprender. Vamos lá. Agora aqui tem a classificação dos mundos. Isso aqui não é numa explanação exata, até que Kardec fala, os espíritos nos dão uma vaga noção ao nosso entendimento. Né? Milhares de possibilidades de mundos existem no universo. Né? Mas para que a gente consiga entender um pouquinho, ele ranqueou isso aqui no Livro dos Espíritos dessa forma. Os mundos primitivos, que é onde eu vou falar um pouco mais deles no próximo slide. Tá? Expiação e provas. Nós estamos aqui. Né? Ou seja, pertinho. Né? Vamos pensar nos 2% do macaco, né? Do DNA do macaco. Faz todo sentido. Né? Regeneradores. É o que se fala. Nós vamos passar. A Terra vai ser um planeta de regeneração. Perfeito. É o que determina Deus. Mas e tempo? Quando? Aí já é outra realidade. Né? Os mundos felizes. Mais um degrauzinho. E os celestes ou divinos, que onde encontram o nosso Mestre Jesus. E toda a esfera crística. Não tem só Cristo. Cristo cuida do nosso pedaço aqui. Né? Nesse universo que a gente consegue medir. Quantos bilhões de Cristos deve ter? Igual ao Cristo, ao Jesus. Né? Único mandamento certeiro de Deus, determinismo divino. Evolução. Essa é a pena, se pode dizer assim, que Deus nos impõe, que não é uma pena. Né? Ele quer a gente lá. Né? E a referência de tempo para isso é muito pequena a nossa inteligência para entender o quanto isso pode demorar. A gente volta a falar, a gente sempre quer agora, para tudo. Né? A gente quer resolver os nossos problemas agora, tudo sempre. Na ânsia de acabar com o problema. E o problema faz parte da evolução. Me remete na escola, falava, vamos gente, agora a gente vai solucionar um problema. Dava desespero. Né? Aquele problema que a professora passava, aquele monte de conta. A vida não é nada mais que isso. De uma maneira diferente. Resolver problemas. Questões não resolvidas. Ou questões que nós mesmos criamos para nós mesmos. E vamos. Vamos entrar agora na classificação dos mundos. Né? Mundos primitivos é o local onde as primeiras encarnações da alma humana, na escala evolutiva, desde o ser unicelular, ele vai ter até todo um processo de milênios até chegar a uma alma humana. Possuem a forma humana, porém rudimentar, desprovida de beleza.
É mais ou menos a referência que a gente tem quando a gente assiste aqueles filmes, né? O Homem da Caverna, aquele ser bruto, né? Lutando para sobreviver, né? Na caça, sem o menor instinto sutil. Obedecem aos instintos básicos, reprodução, sobrevivência e defesa. Né? Aquela coisa básica, básica, básica. Se a gente fizer uma análise da nossa vida, a gente está muito distante disso. Né? Com alguma sutileza, é claro. Mas é onde os instintos ainda primitivos nós carregamos. Vamos lá. Espírito de coletividade e informação. Né? Ele começa a entender, opa, para eu pegar aquele tigre lá sozinho, vai ser difícil. Vamos juntar mais uns 2 ou 3. Por necessidade começa a se despertar. A necessidade é da coletividade, de viver em família, né? De viver junto. A forma que ele vive junto ela é bem diferente da nossa. Mas tem algumas situações que é quase igual. Dependendo do que nós estamos falando, é bruto. Né? Vida 100% material. Ele vive para comer, para se reproduzir e para dormir. Né? Sem indústrias ou tecnologias. É a invenção do fogo mesmo. A pedra lascada, a pedra polida. Né? E aí se faz uma pergunta, caramba, mas e quando existiu o degredo? Né? O degredo, além de ser uma compatibilidade energética com o meio que você vai viver, toda a inteligência e todo o conhecimento adquirido num planeta um pouquinho mais evoluído vai ser exatamente para impulsionar os irmãos que estão nessa escala evolutiva a subirem. É punição? Não. É compatibilidade energética. A partir do momento, quando você vê a história dos exilados de Capela, né, todos aqueles espíritos que foram exilados dali, eles não eram mais compatíveis energeticamente. Então eles foram degradados e foram para um planeta primitivo. Qual é o planeta? Terra. E hoje o planeta Terra já evoluiu. Né? Então é mais ou menos essa relação. Eu vou acelerar, que senão eu vou estourar no tempo, viu, dona Lúcia? Vamos lá. Não posso, o papo tá bom, mas carrega em si uma vaga intuição do Ser Supremo. Né? Aquela centelhinha que de repente cai um raio ali, pô, Deus, aquilo até maior que eu. Já começa a ter essa referência. Né? Aquilo lá que aconteceu é maior que eu. Opa, então, vamos descobrir o que é. Eu vou ter que acelerar. Mundo de provas e expiações. É o nosso cenário atual. Né? Até coloquei uma foto ali com tudo aquilo que a gente não conhece, né? Celular, vida, trânsito, carro, trabalho, né? Essa loucura toda que a gente vive. De vida material em predomínio, algo espiritual. A gente está começando a entender que eu preciso de algo maior do que o meu cargo, do que a minha posição social, preciso ter mais respeito. Está começando a clarear esse assunto. Né? Diante de quê? De tanta dor, tanto sofrimento, chega uma hora que você fala, preciso achar uma coisa, vamos olhar para lá, né? Vamos buscar. Fortes instintos levam presença de sentimentos. Ainda a gente carrega o tacape, a lança, né? Internamente, né? Reação de raiva, de ódio. A gente carrega isso aí. Inteligência, baixo senso moral, que ainda carregamos, né? Eu só faço aquilo, como é que é a frase? Eu só vou fazer para o outro aquilo que eu gosto para mim. É mais ou menos isso a definição de moral. Eu faço isso. Né? Se eu tiver chance, eu vou fazer lá. Deixa quietinho. Moral não, eu não vou fazer. Não vou fazer. Porque eu não quero que ele se prejudique. Eu tenho vontade. Sensibilidade e beleza já descontadas. É verdade. A beleza já é presente no nosso meio. Né? Não é 100%, mas é. Né? A inteligência também. Predominância do mal. Precisamos discorrer mais sobre isso? Não.
Ainda temos muitas chagas. E é só uma diferencinha que eu coloquei aqui. Provas são desafios e obstáculos que o espírito enfrenta para seu progresso e desenvolvimento moral. Certo? Expiações são consequências de faltas cometidas em vidas passadas que o espírito busca resgatar através de sofrimentos e dificuldades. Vamos lá, repetir de ano. Fiz a provinha. Putz, repetir de ano, foi mal. Tá bom. Vamos dar uma espiadinha. Né? O que existe de errado nisso? Lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Reposição da sua falta. E isso aí é lei divina, não é lei do judiciário. Regeneradores é onde se galga que a Terra, aonde se imagina que a Terra vai chegar. Né? Equilíbrio entre a vida material e espiritual. Equilíbrio entre instinto e sentimento. É bem nítido o instinto, né? Ímpeto, aquela raiva, a reação imediata sem pensar, né? Do que o sentimento parado, ponderado. Isso já existe um equilíbrio mais apurado nisso aí. Razoável senso moral. Por que razoável? Porque não é pleno. Ainda existe nuances, né? Resquícios do velho homem e resquícios do velho mundo. Inteligência e saber mais apurados. Quer dizer, demos um saltinho a mais na questão de inteligência. Né? Sensibilidade e beleza presente. Tudo proporcional, né? Ao ambiente que se vai galgar e se vai viver. O mal existe, porém não predomina. Né? Ou seja, a limpezinha está acontecendo, lento e gradual, mas ainda não foi aquele salto. Agora eu estou no paraíso. Não. Nada é assim. Né? Mundo feliz, mundos felizes, vida espiritual predomina. Né? O mote principal se torna um pensar mais na coletividade, no bem-estar geral, no amor fraterno, no amor universal, coisa que a gente ainda não entende muito bem. Eu sempre costumo brincar da seguinte forma: você quer entender o amor universal? Ame o seu vizinho como você ame sua família, seu filho, seu marido, né? Ame, verdadeiramente, ame. Opa, mas putz, vizinho chato, ele briga, o cachorro late. O amor universal, ele vai encampar tudo isso e está tudo certo. Né? Alto senso moral, inteligência e saber superiores. Aquilo, a busca, né, é para algo nobre, é pelo todo, não é para mim. Alto grau de sensibilidade e beleza. Espíritos bons, o mal já não existe mais. Olha que beleza. A gente chega lá. E mundos celestes ou divinos, né? A morada dos Cristos. Vida puramente espiritual. Já não tem mais formas. Pode ter formas, mas é luz. Né? Só fazendo um parênteses, imagina Jesus com essa amplitude, com esse tamanho, voltar, se condensar num corpo assim. O corpo nosso é maravilhoso. É uma obra de Deus. Funciona. Liga o botãozinho quando nasce, antes de nascer, ele já está nascendo ali. O óvulo fecundou, ele já está funcionando. Ele vai acabar a energia. É maravilhoso. Mas comparado com Cristo, que é luz, né? Quanto que o esforço que ele não teve de sair da onde ele estava para chegar aqui, para entrar nesse casulo. Né? É mais ou menos, eu citei um exemplo uma vez, é você pôr um holofote de estádio, que é aquelas luzes enormes, dentro daquele banheirinho ali. Né? Você não vai conseguir enxergar nada e vai queimar tudo aquilo lá. Olha o processo. Né? Sentimentos puros, moral perfeita, inteligência e saber completos, sensibilidade e beleza sublime. Esfera crística. São os mais próximos de Deus, recebendo os desígnios de Deus e espalhando para esse universo, né, a felicidade, a compreensão, né, buscando irmãos perdidos como nós, né, e constantemente trazendo possibilidades. Certo? Agora, para não acabar, para não estourar o tempo, esse vídeo, ele tem 4 minutinhos,
eu gostaria de aguçar mais a reflexão, que são imagens trazidas para o mais novo telescópio que está substituindo o telescópio Hubble, é o James Webb, uma capacidade muito grande de observação. Então, todas as imagens que foram colocadas aqui, elas são do James Webb, trazendo uma nova perspectiva de descobertas de universo, do mundo aí fora. O que a gente sabia, apaga e começa tudo de novo, mediante o que vai ser, o que o James Webb está trazendo. Então, nesse momento, vamos refletir, cada um dentro da sua morada, né? A necessidade que nós temos de aprender um pouco mais, dentro do nosso mundo, o que a gente pode fazer para melhorar. Né? Vamos lá. Eu só vou dar a volta, aumentar um pouquinho ali, dona Luiz. Um pouco baixo. A música também ajuda. Prontinho.
Tenhamos todo um excelente domingo. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado.